Glória a Jesus. Livro de Êxodo, no seu capítulo 33, vamos ler o verso 1 e 2 para a nossa meditação nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Êxodo 33. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se a igreja achou, diga Amém. 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 Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Pedindo ao Senhor uma palavra nesta tarde, para compartilhar com os irmãos agora à noite, sentando para estudar. O Senhor me levou dentro deste contexto, desta passagem do livro de Êxodo. É uma passagem muito conhecida, mas como a palavra do Senhor se renova a cada dia, eu tenho essa convicção em meu coração que o Senhor falará conosco em mais essa oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós estamos diante de um texto aonde o Senhor ele está falando com Moisés, dando uma certeza para Moisés: pega este povo e vai, que eu vou entregar a terra que eu prometi para Abraão, para Isaque e para Jacó. Eu vou enviar o meu anjo adiante de vós. Mas quando nós paramos e decorremos o texto, nós vemos que esta promessa de Deus para com Moisés e o povo de Israel não era uma palavra de bênção. Como assim, irmã Patrícia? Deus está dizendo que vai entregar a terra que prometeu, e Deus está prometendo enviar um anjo. Como isso não pode ser uma palavra de bênção? Quando nós paramos para meditar no contexto do que estava acontecendo, nós entendemos que este momento o Senhor não estava com o coração para abençoar, mas era uma forma de repreender o povo. Por quê? Porque a Bíblia diz que depois que Deus tira o povo do Egito e resgata eles com mão forte, através de sinais, nós sabemos que cada sinal, cada prodígio que Deus fez lá na terra do Egito foi uma forma de desmascarar os deuses do Egito. Cada uma das pragas, das 10 pragas que Deus enviou no Egito, manifestando o seu poder, foi para desmentir, desmascarar os deuses que os egípcios serviam. Israel viu de perto, este povo viu de perto o que era o poder do verdadeiro Deus. Após Deus retirar, após Deus abrir o mar vermelho, após Deus fazer o mar fechar e engolir todo o exército de Faraó e seus cavalos e
que após 3 meses de jornada, o povo agora está diante do Monte Sinai, e ali Deus marca um encontro com aquele povo. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Moisés: santificai, porque daqui 3 dias eu vou descer no monte e vocês vão ouvir a minha voz. Aleluia! Depois de 3 dias, com o encontro marcado, Deus desce no Sinai de uma forma tão veemente, tão estrondosa, que o povo fica assombrado, ao ponto, depois deles ouvirem a voz do Senhor, eles dizerem: Moisés, fale tu conosco. Não fale Deus para que nós não venhamos morrer, mas você repasse, você fale o que ele te falar. O povo ficou temoroso diante do que eles viram e ouviram ao pé do Monte Sinai. A Bíblia diz que agora Moisés sobe, porque Deus dá uma ordem: sobe aqui, Moisés. A Bíblia diz que Moisés passa um pouco mais de 40 dias, na verdade 40 dias lá no monte. Deus estava entregando as leis, Deus estava entregando as tábuas dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Deus estava preparando toda uma legislação para conduzir o seu povo da forma que ele assim o queria. Aleluia! Deus estava conversando com Moisés para que Moisés viesse repassar o povo. Mas lá embaixo, enquanto Moisés estava diante da presença do Senhor, a Bíblia diz que o povo, temendo que Moisés já estava morto, que Moisés tinha desaparecido, que Moisés havia morrido, o povo obriga Arão para fazer um bezerro de ouro. Melhor dizendo, para fazer um Deus que o representasse diante do povo. Arão, não tendo como se escapar daquela situação, não teve pulso firme para se sair daquilo, pediu os brincos, os colares, os objetos que eles possuíam e lançou no buril. E quando é lançado e derramado, tem um formato de um bezerro de ouro. E o povo fala: esse foi o Deus que nos tirou da terra de servidão. E começam a adorar aquele bezerro, começam a festejar, as pessoas começam a entrar na carne, as pessoas começam a se embriagar, as pessoas começam a se prostituir diante daquela imagem. Eles tinham, há menos de 40 dias, ouvido a voz do Senhor e criado temor. Mas agora, a Bíblia diz que eles estão adorando aquele bezerro. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Moisés: desce lá, porque o teu povo se corrompeu. Desce lá, Moisés, e vê o que está acontecendo. Moisés desce, e Moisés está com as tábuas dos mandamentos. E quando Moisés se depara com aquilo, com aquela situação, ele fica tão indignado que ele lança as pedras, aqui estava escrito os 10 mandamentos, para arrebentar aquele bezerro, quebra as tábuas. Moisés fica indignado com aquilo. Como pode o povo se perder tão rápido? Como pode o povo se afastar de Deus tão rápido? Moisés repreende o povo. Moisés chama a atenção do povo. Moisés chama a atenção deles, porque como é que eles se esqueceram da manifestação de tudo que Deus fez ao longo daqueles tempos. Aí a Bíblia diz que Deus queria destruir. Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo e de ti eu vou levantar uma nova nação. Moisés começa a orar. Moisés começa a clamar, irmãos. Ele começa a pedir misericórdia para Deus, para que Deus não destruísse aquele povo, para que Deus não fizesse isso com aquele povo, tivesse misericórdia. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele ouviu a oração de Moisés. E ele disse: Moisés, eu não vou destruir esse povo, mas também eu não vou no meio deles. Eu não vou no meio deles.
Moisés, eu não vou destruir, mas a minha presença não vai no meio. A minha presença não vai estar no meio. De primeiro momento, quem ouviu esta palavra, sabendo que iria conquistar a Canaã, sabendo que iria entrar na terra que emana leite e mel, de primeiro momento, eu acredito sim, que muitos não atentaram para o detalhe que Deus falou. Vocês vão conquistar, mas a minha presença não vai. Meu Deus. Vocês vão entrar na terra, mas a minha presença não vai. Talvez muitos não atentaram para esse detalhe, porque, como nos dias de hoje, quando se fala você vai conquistar, muitos não se preocupam a forma que vai conquistar. O importante é eu entrar na terra. O importante é tomar posse de Canaã. Mas e aí, a presença de Deus é só um detalhe? Não, não é só um detalhe. Moisés, ele entende que a presença de Deus não é só um detalhe. Aleluia. Moisés compreende e deixou relatado para nos servir de ensinamento que sem a presença de Deus, Canaã não tem graça. Meu Que Deus. sem a presença de Deus, não interessa se não é leite e mel. Nós preferimos a presença. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus conversa com Moisés e diz para ele: você vai entrar na terra dos cananeus, dos jebuseus, dos heveus. Você vai entrar. Eu vou enviar um anjo e ele vai adiante. Eu vou enviar um anjo e ele vai eliminar os inimigos. Moisés para. A Bíblia diz, olha só que detalhe lindo, que Moisés, pastor, ele desarma a sua tenda e agora ele monta fora do arraial. Ele tira a sua tenda do meio de todos e coloca lá fora, mais distante do arraial. A Bíblia diz que Moisés se retira do meio daquele povo. A Bíblia diz que Moisés se afasta do meio daquele povo. E agora, Moisés tem um lugar de particular. Moisés tem uma sala reservada. E a Bíblia diz que o povo olhava e via Moisés passando, saindo do arraial e entrando na tenda que ficou conhecida como a tenda da congregação. E Moisés adentrava a tenda. Quando Moisés passava pela porta da tenda, a nuvem descia. Meu Deus. Todas as vezes que Moisés passava, irmão Divino, pela porta da tenda, ou a nuvem descia, ou a coluna descia. Deus só dependia do horário. Meu Deus, é forte. Aleluia, Jesus. Oh, só consegue entender isso, só consegue viver isso quem não está preso à conquista sem a presença. Quem está querendo conquista e não se importa com a presença, nunca vai entender o que é isso. aleluia. A Bíblia diz que o povo ficava cada um na porta da sua própria tenda. Moisés passava, entrava na tenda, a presença de Deus manifestava, e eles se curvavam e ficavam na expectativa. O texto dá continuidade e vai dizer que Deus conversava com Moisés como se fala com um amigo. Meu Deus, é lindo. Glória. Aleluia. Ai, irmão, o que é Canaã comparado com algo assim? O que é a provisão terrena para algo comparado desse? Não tem comparação. Ele conversava, ele dialogava. Jesus. Ele dialogava.
passava horas ali. Meu Deus, é lindo, aleluia. Oh, irmã Patrícia, eu queria tanto viver isso. Oh, irmã Patrícia, eu queria tanto essa intimidade. Ei, prefira a presença. Prefira a presença. Preste atenção. Nós estamos diante de uma promessa que Deus iria dar. Nós não estamos diante de um texto aonde Deus estava exigindo algo. Deus simplesmente falou: eu não vou, mas eu vou dar. Eu não vou, mas eu vou entregar. Eu não vou ser contigo, eu não vou estar na sua vida. Você não sabe o que é a minha presença, mas o que você veio buscar, te dou. Meu Deus. Tem muitos assim, deixando a prioridade. Jesus ensinou que era a prioridade. Buscar primeiro meu reino. Meu Deus. Buscar primeiro a minha justiça. Buscar primeiro a minha presença. Buscar primeiro os céus. Buscar primeiro a salvação. Primeiro o meu reino. Ele falou. Ele falou. É forte, Jesus. Moisés, ele entende. E o texto vai dizer que depois desse nível de amizade, de intimidade, Moisés faz um pedido ousado para Deus. E ele chega para Deus e diz assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Obrigado, Jesus, Se for aleluia. para ir sem a tua presença, eu prefiro o deserto. Eita. Se for para me pisar em lugares, Aleluia. se for para me conquistar coisas, que a tua presença não esteja comigo, não me faça sair deste lugar. Aleluia. Meu Deus. Não me faça sair deste lugar. E Moisés vai mais além. Senhor, como é que eu saberei que o Senhor é comigo? Como é que eu saberei, Senhor, se a tua presença? Não, sem a tua presença eu não vou. O que diferencia o teu povo é a tua presença. É, O que Jesus. diferencia o teu povo não é o que o teu povo conquista, é a sua presença. Mas hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia estão colocando numa certa balança por aí, que conforme você tem, é o Deus que age na sua vida. Hoje em dia, em muitos lugares, em muitos altares, é aquilo que você tem. O que você tem? Ah, eu tenho isso, mais aquilo. Ah, então Deus está agindo na sua vida. E a presença? É, Jesus, é dessa maneira. Porque Moisés deixou bem claro que o que diferenciava, que o que fazia um grande diferencial era a presença dele. Aleluia. Era a presença dele. Aí o lindo é a resposta de Deus. Senhor maravilhoso. Deus fala para Moisés assim: Moisés, porque achaste graça aos meus olhos, e porque eu te conheço pelo teu nome. Meu Deus, é forte, aleluia, Jesus. Coisa linda. Não só porque eu achei graça em você, Moisés, mas é porque eu te conheço pelo teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós paramos para analisar o livro de Esther, nós vemos que o rei, aquele que ele queria na sua presença, era chamado pelo nome. Dá a volta. Se não marcasse de uma forma que ele gravasse o nome, apelido não cola. É forte. Meu Deus. Apelido na presença do rei não funciona. Meu Deus. E você sabe, pega a essência da palavra. O apelido, muitas das vezes, ele substitui o nome. Ele vem para substituir o nome daquela pessoa que não tem muita personalidade. O
Meu Deus. Não deixa nada que marque a presença, marque a história. Tem gente que quando chega, ela se porta de uma forma, ela tem um jeito, ela tem uma palavra, ele tem uma personalidade que marca. Todos lembram, fica notório. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus disse: ei, não só porque eu achei graça, mas porque eu te conheço pelo teu nome. Tu tem uma personalidade. Aleluia, Jesus. Você tem um nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não, Moisés. No começo do ano você não se chama assim. Aí no meio do ano você está se chamando assim. E no finalzinho do ano o seu nome muda assim. Não. O seu nome é no começo, é no meio e é no fim. Você está entendendo? É Jesus. Aleluia. Você está entendendo? O nosso irmãozinho Samuel, ele disse aqui que somos tentados. Somos tentados em vários lugares, diversas situações diferentes. Quem trabalha, às vezes é no trabalho. Ele disse na escola, né? Também na escola. Já pensou se o irmão Samuel na escola tiver outro nome? Já pensou se cada um em um ambiente diferente tem um nome diferente? Meu Deus. Você está entendendo a palavra, não está? Era isso que Deus estava dizendo para Moisés. Moisés, lá no cume do monte, você chama Moisés. Mas quando você está aqui no pé do monte, você também chama Moisés. Ô, glória! Você também chama Moisés. Quando você está dentro da tenda, você também chama Moisés. Aleluia. Porque tem gente que chama irmão ou irmã quando está na presença, quando está dentro de um ambiente, Ei. quando está dentro da casinha. Mas quando bota o pé fora da casinha, o nome muda. Eita, Jesus é forte. Não é só ter a graça, mas é ser conhecido pelo nome. Aleluia, Jesus. Somente pelo teu nome, e tu és meu. Precisamos de ter esse discernimento, ter esse entendimento, que é muito importante e que pode fazer a virada de chave na sua vida. Talvez a chave da sua vida não virou ainda, porque você ainda não tem uma personalidade formada. Meu Deus. Talvez a chave ainda, sabe, não destravou o que estava travado, porque ainda não formou da forma que Deus quer. Aleluia, Da Jesus. maneira que Deus quer. E é interessante que não para por aí o texto. Quando Deus fala: não, mas está bom, eu vou contigo, eu irei contigo. Moisés vai mais além: Senhor, eu quero te ver, eu quero ver a tua face. Oi, meu. Quanto mais a gente busca, quanto mais intimidade a gente tem, É verdade, quando nós Jesus. entendemos o que é isso, nós não aguenta ficar no raso, não. É, E olha que Jesus. o nível aqui era muito profundo. Mas ainda assim ele disse: eu quero te ver. Ô Moisés, ninguém pode me ver não. Se me ver, morre. Senhor, eu quero ver a tua glória. Meu Deus. Aleluia. Precisamos aprender um pouquinho que seja com Moisés, irmão. Um pouquinho. E você consegue entender que esse nível de intimidade, a Bíblia diz que Deus coloca ele na fenda de uma rocha. E Deus diz para ele: eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Eu vou te cobrir e você vai me ver pelas costas. Esse nível de intimidade, do homem falar como se fala um amigo, do homem entrar na tenda, Deus descer com a essência da sua presença, tanto na coluna de fogo, na nuvem de glória. Ele vê Deus passando com toda a sua bondade e misericórdia. E esse mesmo
que já tinha uma promessa convicta, um algo determinado, você vai conquistar, esse povo vai ter a terra que eu prometi. Jesus. Mas esse mesmo homem diz, não, o meu foco não é a terra, o meu foco é a tua presença. Aleluia, Jesus. O que vem é só consequência, mas primeiramente a tua presença. Irmãos, a palavra do Senhor, Ele coloca no meu coração com muita graça nesta noite. Não se conforme. Não vamos nos conformar em ter algo, em correr atrás de algo, ter a promessa de conquistar e até mesmo conquistar algo, sendo que a gente está deixando a presença de Deus para trás. Ah, meu Patrícia, é um anjo, e é um anjo forte, porque a promessa de Deus é que ia tirar todos os inimigos da frente. É bom ter o anjo do Senhor ao nosso lado, como a Bíblia diz que ele acampa ao nosso redor, mas nunca vai substituir, irmãos. A presença de Deus, ela vai além do que é conquista. Ai, Jesus. A presença de Deus na vida de alguém, ela vai além do que é conquistar. Quando se tem essa presença, você tem paz em meio à guerra. Jesus. O mundo está revirando, está tudo de ponta cabeça. É ameaça de início, é ameaça de reviravolta, e você está em paz. Está em paz porque não tem medo da morte? Não, porque eu tenho o Senhor da vida. Oh, aleluia, Jesus. A presença de Deus, ela faz você olhar para aquilo que não existe e saber que há um Deus que chama a existência, e você dizer: ainda amanhã, a esta hora, Deus pode. Aleluia. Eu creio, Jesus. Sem que nada aconteça, sem que nada esteja ao alcance das suas mãos, mas é a intimidade que você tem com aquele que cuida de você. Vai além, a presença vai além. A presença de Deus, ela é indispensável. Só que para nós termos essa presença, nós precisamos fazer escolhas. Precisamos fazer escolhas. As escolhas que nós fazemos é o que vai determinar se a presença vai conosco ou não. E se você estiver preso somente a conquistar, essa mensagem ela não vai trabalhar na sua vida. Você que me ouve pelas redes sociais, se você estiver só preso ao que é da terra, não vai te edificar. Mas se você entender que a terra passa e tudo que nela é, passa, e somente a palavra permanece para sempre, você vai entender a importância da presença. Jesus, A aleluia. importância de carregar a presença. Não troque por nada. Não barganhe por nada. Não se deixe ludibriar por nada. Nada. Que nenhuma oferta feita, como fizeram para Jesus no momento de adversidade e necessidade. Ele estava com fome. Ele estava com fome. Mas ele disse: eu não quero, porque eu estou debaixo da presença. Aleluia. Deixou como exemplo para nós. Não troque, não barganhe, não saia da rota. Não saia da rota. Se a presença não for contigo, bate o pé. Senhor, sem a tua presença não dá. Sem a tua presença não dá. Sem a tua presença não dá. Aleluia, Jesus. Sem a tua presença não dá, Senhor. Sem a tua presença. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Fique com essa palavra, guarde ela nos nossos corações, porque sem a presença não dá. Tem um hino antigo da Noemi Nonato que diz assim: sem Jesus Não dá, você não vai vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e me dá força.